e novamente, porque eu já passei por isso diversas vezes, inclusive denunciando emissoras, denunciando pessoas também, assim, vão querer novamente controlar o meu cabelo, controlar as minhas vestimentas. E aí, na semana passada, eu estava conversando com uma colega que tinha sido convidada para fazer uma pauta política, e nessa pauta política estavam pedindo que houvesse uma jornalista bonita. Então, a gente ainda passa por isso o tempo todo. E era uma pauta que estava vindo, era uma REC, né, que chama, uma recomendada. E isso não é apenas, eu estou falando de uma emissora, mas assim, a gente está falando de todas as emissoras também, quando a gente fala, porque eu já passei por diversas. Então, isso acontece diversas vezes, assim, ainda, né, até hoje. E a gente tem que o tempo todo estar confrontando, mas como confrontar? Porque eu, por exemplo, já passei por diversos tipos de enfrentamentos, e esses enfrentamentos me fecharam muitas portas. Esses enfrentamentos me demandaram também um desgaste físico, emocional muito grande. E como se posicionar? Então, assim, é quase que um jogo de xadrez estratégico que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, e isso é extremamente cansativo. Eu, quando engravidei do meu filho, quando voltei de licença maternidade, eu trabalhava, era repórter do Encontro com Fátima Bernardes, no mesmo dia que eu voltei de licença maternidade, eu fui demitida. Então, a gente tem que lidar o tempo todo com essas questões, como avançar, e quanto a gente avança, a gente tem que também retroceder, o quanto a gente tem que silenciar para conseguir avançar ainda mais, para puxar mais pessoas, e como a gente tem que educar outras gerações. Também outro posicionamento que eu tive que ter novamente também nessa emissora poucas emissoras têm produtos adequados para atender o meu tipo de cabelo, então são especificidades femininas, mas que a gente também passa e que a gente também tem que, até nisso, também tem que militar. Então, às vezes é um processo, às vezes não, quase sempre é um processo extremamente cansativo, porque além de ter que se posicionar politicamente, tem que se posicionar profissionalmente, a gente também tem que se posicionar também a respeito da nossa existência, de como cuidado mesmo, né? Como ser mulher dentro do jornalismo, como ser mulher dentro de uma redação, como ser mulher dentro de um camarim de televisão também. E quantas vezes em todos os lugares, na verdade, que eu passei, em todos. Eu era também a única mulher negra, né? Então, assim, na TV Brasil, tínhamos eu e a Luciana Barreto, que hoje em dia ela é apresentadora da CNN, mas o quanto éramos nós duas, o quanto a gente se abraçou, a gente teve uma extrema amizade, até por empatia, por esse processo todo de ser mulher e de ser mulher negra, de ver os nossos pares ganhando muito mais do que a gente, deles conseguirem muito mais negociações ali, de conseguirem folgas, porque é o que eu falo, assim, acho que alguém estava falando aqui antes de abrir aqui o Zoom, né, assim, para essa reunião iniciar, mas que ainda são poucas mulheres no jornalismo. Eu já não vejo tanto isso, eu acho que nós já somos, eu queria que tivesse alguma pesquisa, não sei se alguém tem esse dado, mas acho que nós já somos maioria no jornalismo. O que nós não somos ainda é a maioria nas posições de liderança, a maioria ainda nas posições mais estratégicas de controle de poder, que a gente ainda não está conseguindo exercer, porque a gente tem ainda os executivos da comunicação, que ainda são os homens, e aí eles ainda delegam ainda tudo que eles querem, e aí o que sobra para a gente são essas pequenas frações, essas pequenas parcelas. Nessa matemática toda equivocada da existência, a gente ainda está tendo que fazer um controle e um equilibrar de pratos que ainda é muito desgastante para todas nós. Eu não sei se já passaram 15 minutos. Eu também, não tem problema também, gente. Se passar um pouco, fica à vontade. Ainda não passou, não. Você tem mais 5 minutos, Aline. Tem mais 5 minutos ainda, ótimo. Pode continuar. Então, assim, de que dessa maioridade minha dentro da comunicação, que eu fui aprendendo a ser mais elástica e mais resiliente, a ter uma flexibilidade. Eu já fui muito mais combatente, já tive muito mais no front da militância negra, no front da militância feminista, mas hoje em dia eu acho que eu tenho muito mais uma resiliência em negociação. E até
todo eu fui passando a estudar muitos assuntos para ter um embate quem trabalha na área de televisão, porque trabalha no meio de muitos homens, técnicas são majoritariamente formadas por que também é a objetificação, é o fio-fio, é o passar no corredor, passar à frente a equipe técnica fica olhando, e dia desses eu passei e o pessoal falou assim, nossa, Aline, está de parabéns. Eu falei, respirei fundo, eu falei assim, como que eu devo abordar? Eu voltei, eu falei assim, eu não entendi, eu estou de parabéns por quê? É meu aniversário, e do cinismo. Eu assim, não, tá de parabéns porque, pô, tá gata. Eu falei assim, então, eu queria saber se vocês, quando o Eric Johnson entra aqui, se vocês dão os mesmos parabéns para ele também, porque eu sou colega de trabalho, eu estou na mesma posição que o Eric Johnson, eu queria ser tratada também, igual também um homem é tratado. Se vocês quiserem que a filha de vocês, que a esposa de vocês sejam tratadas assim, vocês podem continuar me tratando assim. Mas se vocês não quiserem, acho que é melhor a gente parar, sabe? Porque é muito ruim isso, é muito ruim eu estar nessa posição, porque parece que eu estou sendo aqui uma maçã, sabe? Muito suculenta, passando em frente a vocês, e não é essa posição que eu quero ocupar. E a partir disso, eu entendo que a minha função é ir educando um a um, sabe, assim, no que eu posso, no que é possível. Então, eu tenho um filho, meu filho tem 6 anos, e a educação que eu vou passando para o meu filho, que é o que eu penso, assim, eu sei que a minha figura hoje, a minha função hoje social, a minha função como figura pública, a minha função é de pedreira. Eu estou construindo uma ponte. Eu sei que eu não vou passar por essa ponte. Talvez eu chegue na metade do caminho dessa ponte. Mas eu sei que eu não vou conseguir atravessar essa ponte. Então, o que eu posso fazer é construir para que as gerações seguintes, para que vocês que estão aí nas salas de aula estudando, que talvez possam conseguir chegar ao outro lado. Mas é isso, que a nossa função é continuar construindo, sabe? É continuar colocando ali nossos pisos de ouro para que a gente possa conseguir caminhar e educando os nossos maridos, educando os nossos filhos, para que eles possam ter essa masculinidade tóxica curada, porque também, né, acabam também tendo esse legado, tendo toda essa herança maldita de toda uma não só um processo colonizatório, mas um processo de construção mesmo da nossa política toda, da nossa existência, que é um processo todo arraigado nesse patriarcado que a gente precisa mudar, né? A gente precisa entender que Deus não precisa ser necessariamente um homem. Pode ser uma mulher, inclusive uma mulher preta. Acho que passaram 5 minutos. Oi, voltei. Aline, obrigada, maravilhosa sua fala. Passar um pouco da sua experiência é extremamente importante. Você tem toda a razão. Você falou um pouco sobre se existe aí algum dado sobre o aumento das mulheres dentro da profissão. Existe uma pesquisa da Federal de Santa Catarina que chama o perfil do jornalista, que na verdade é o perfil da jornalista, porque de fato temos mais mulheres, né? Tem uma professora também da USP, Roseli Fígaro, que também mexe com esses dados quantitativos. Inclusive, ela fez uma pesquisa recente agora sobre o perfil da jornalista durante a pandemia. Mas é uma coisa que nós, no curso de jornalismo, também percebemos o quanto nós temos, né? Como aumentou o número de mulheres, mas que isso não necessariamente representa o aumento das mulheres nos cargos de chefia. Eu acho que é isso que sua fala traz e que é extremamente rico e extremamente importante. Muito obrigada. Vou passar, depois a gente volta nos temas, vou passar aqui para Lisa Gomes, por favor. Lisa, pode ser? Oi, gente, tudo bem? Bom dia, já quero logo pedir desculpas a vocês, porque não sei se quem está chegando agora, eu estou aqui no meu apartamento e aqui em cima está tendo uma construção e está aquela coisa, né? Reflexos dessa pandemia louca. Eu sou a Lisa Gomes, né? Sou jornalista também, radialista, enfim, há mais de uns 10 anos já, né? E
muita gente não sabe, mas eu sou também transexual. Então, por que eu procuro até frisar isso? Porque hoje eu tenho a mesma luta que a Aline, né? Quando nessa questão mesmo de correr atrás para que eu possa ter outras amigas minhas transexuais formadas, estudadas, dentro do jornalismo, inclusive. Eu trabalho na Rede TV, sou repórter do TV Fama, trabalho com entretenimento, sim, com jornalismo de entretenimento de celebridades, mas, ao mesmo tempo, também eu faço por trás um trabalho dentro da própria emissora e até fora, né, para que a gente possa trazer outras meninas transexuais que estão estudando e que me mandam recados, inclusive nas redes sociais, para poder entrar dentro do mercado de trabalho, no mercado da comunicação. Eu vi que a Aline comentou, fui eu, Aline, que comentei em relação a poucas mulheres no jornalismo, inclusive, mas foi uma questão mesmo de liderança que eu falei, porque eu estava lendo uma matéria sobre isso, e foi em torno de 37% apenas no mercado de mulheres de liderança. Temos aí quase 16 mil. Então, assim, realmente, eu acho um pouco assustador, porque a gente precisa de mais mulheres no mercado, sim, né, na questão de liderança dentro do jornalismo. Eu, quando comecei, eu vou confessar para vocês, vou contar um pouco da minha história aqui, eu sei que eu tenho 15 minutos, mas quando eu comecei, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito receio, inclusive, de entrar para o jornalismo e não ser aceita, como também não ser aceita em vários lugares, principalmente por ser transexual. E aí, eu comecei a enfrentar isso dentro da emissora, que não foi um trabalho muito fácil, tá? Não foi logo de cara todo mundo me aceitando, não, porque eu escutei por muitas vezes assim, de um certo diretor uma vez. Eu cheguei na sala, já estava dentro da emissora há um tempo, né? Uma outra emissora, estava trabalhando, cheguei, eu falei, olha, eu preciso do meu contrato, eu preciso trabalhar, eu preciso que você me dê esse contrato, eu estou aqui trabalhando, eu estou trazendo retorno para a emissora, e aí eu não consigo ter esse meu contrato, que eu estou aqui há tantos anos. Sabe o que eles falaram para mim? O que o diretor falou para mim? Olha, você está esperando contratar uma gostosona para ver se a gente sobra dinheiro para te contratar. Porque você é trans, né? Então é difícil. Geralmente as pessoas não aceitam muito. Foi exatamente assim que eu escutei. E aí eu sentei na frente dele e falei, eu vou te mostrar que eu sou capaz, sim, de estar no jornalismo. Que eu sou capaz, sim, que mesmo que eu seja, que eu trabalhe no jornalismo de celebridade, que eu sei que não é tão aceito por aí, né? Eu reconheço isso. E, infelizmente, é um mercado complicado de se trabalhar. Né? Ele falou para mim, vamos tentar, vamos ver se você vai conseguir. Então, a minha luta é uma luta realmente para que eu possa trazer a comunidade LGBTQ+, para dentro da comunicação. Né? Eu tenho colegas minhas que começaram a estudar jornalismo, inclusive, porque eu comecei a incentivar, olha, vai lá, eu quero que você estude, eu quero que você venha comigo. Por que eu não posso ter do meu lado uma produtora transexual? Por que eu não posso ter uma repórter também, uma outra repórter transexual dentro da emissora que eu trabalho ou qualquer outra emissora? Eu acho que falta, assim, um pouco das emissoras abrirem espaço para a gente, sabe? Não falo de cotas, eu não falo exatamente nada disso, porque eu me encaixo dentro de uma, inclusive, recentemente teve um projeto, né, um projeto de uma emissora, quase que eu fiquei sabendo, tá, gente? De um projeto de uma emissora que abrir só para negros e possivelmente para transexuais. Eu falei assim, olha, vai ser muito legal, olha, que bom, eu acho sensacional, mas por que possivelmente só para transexuais? Entende? Então, eu até ali fiquei super empolgado, porque eu falei, eu vou divulgar isso, eu vou correr atrás. Desculpa, eu estou puxando um pouco sardinha para o meu lado, mas eu só quero que vocês entendam o tamanho da dificuldade que foi eu chegar dentro da emissora, dentro da televisão, e hoje estar à frente do vídeo falando sobre jornalismo, porque hoje eu falo sobre jornalismo de celebridade, eu falo policial, eu falo saúde, eu faço tudo. Eu passo por todas as editorias, eu sei me comunicar em relação a tudo dentro do jornalismo, e hoje o meu sonho maior é que eu possa sentar numa bancada, sim, de um jornal e ser a primeira jornalista transexual a apresentar um telejornal, por que não? Eu posso estar sendo afrontosa, mas hoje esse é meu objetivo. Eu, sim, quero e vou provar para as pessoas que as coisas elas podem ser diferentes. E as mulheres... dentro do jornalismo, eu escutei a Aline, maravilhosa, fã de Aline. Fã de Aline. A Aline falou uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, Aline.
Eu sei do estereótipo que se cria em relação a nós mulheres trans. E aí eu escutei a mesma coisa que você também na TV. Eu passando, e um dos cinegrafistas virou para mim e falou exatamente assim: Nossa, você tá... Lisa, você tá gostosa, hein? Você tá gata, hein? Você tá gostosa. Eu voltei, virei para ele e falei: Olha, em primeiro lugar, você chama assim a sua mulher. Se você a deseja desta forma, você chama a sua mulher desta forma. Eu não quero ser chamada assim. E eu quero que daqui para frente você me respeite, porque eu nunca te faltei com respeito. Então, dentro sim da televisão, existe também o assédio. E esse assédio é porque acham que nós mulheres, agora falando, tá, num geral, nós mulheres estamos sempre disponíveis aos desejos desses homens aí que se acham os tão poderosos, né, dentro desse mercado da comunicação. E muitas vezes também já escutei: Você quer conquistar um espaço? Tá, então toma aqui meu telefone, me liga. Sabe? Existe isso. E não porque eu sou mulher e sendo mulher trans, que eu sei do tamanho do estereótipo que é aí fora, que infelizmente que nós sim, aí eu tenho que falar a verdade, né? Nós, mulheres trans, muitas delas, não posso generalizar, mas criamos sim aí fora. E aí acha que todo mundo é igual. Eu não sou igual. Né? Não sou igual a todas elas, e eu exijo respeito, assim como eu exijo respeito a todas as minhas colegas de trabalho, a todas as mulheres. Eu acho que é um pedido que a gente faz sempre, e que os homens, eles têm sim que nos respeitar em todos os momentos, em todas as áreas, seja dentro do jornalismo ou fora. Eu passei, gente, dos 15. Laura, você que sabe. Mas eu acho que o importante é seguir, continuar, segue não aí, tem tem mais problema 3 passar. minutos. Tem 3 minutos, mas Tão não se importante, às preocupe. vezes 1, 2, 3 minutos a mais, mas é tão importante o que você está dizendo. Por favor. É porque assim, eu estou procurando dar uma resumida, assim, porque devido ao tempo, né? Estou procurando dar essa resumida, mas eu acho que é muito importante a gente trazer mesmo, sabe? Assim, por isso que eu estou falando muito da minha área, eu sei dessa luta que é da mulher trans, sabe? Porque se hoje eu sirvo de representatividade para as mulheres trans estarem hoje na comunicação, eu vou lutar até o fim para isso. Muita gente não sabe, mas eu faço esse trabalho sim lá dentro da Rede TV, a emissora ao qual eu trabalho, para que eu possa trazer outras meninas para trabalhar. Homens trans e mulheres trans. Por que não? E tem muita gente capacitada, muita gente capacitada. Inclusive, nós temos professores transexuais, professores que eu conheci, cheguei a conversar, bater papo e conhecer a história desses professores que me surpreenderam assim, sabe? Então, eu acho que se uma instituição abraça esse professor trans, a professora trans também, por que não o mercado da comunicação abraçar também? Por que não o mercado da comunicação, né, ir lá e falar: olha, nossa jornalista transexual, ela está à frente de um telejornal, ela está à frente de um programa de televisão, e não só levar a gente como chacota, sabe? Assim, sabe, o gayzinho, a bichinha, que só faz graça, que só faz brincadeirinhas. Não, a gente é muito mais que isso, e eu acho que eu consegui provar isso, sabe? Estando hoje na televisão, graças a Deus, eu consegui provar, e quero provar muito mais em relação a tudo isso. E também ao assédio, né? Eu coloquei um limite, né, na minha vida, coloquei um limite, aprendi a colocar esse limite, sabe? Dentro e fora do meu trabalho. Eu acho que é importante a gente colocar esses limites, porque muitas pessoas não entendem isso. E acham que a gente está, nossa, quer ser a melhor de todos. Não é isso, é uma questão de respeito mesmo, sabe? Eu acho que é importante. Tem muitas conquistas aí pela frente, e eu sei que a gente vai conseguir. E tem a questão da ponte, né? Eu acho que a Aline falou essa questão aí da ponte. Eu estou lutando para que a ponte realmente ela termine, sabe? Ela termine e eu possa fazer com que eu possa abrir essa ponte assim, para as minhas amigas e para os meus amigos transexuais. Eu vou lutar por isso. Eu acho importante. Você ainda tem tempo, Lisa, se você quiser fazer alguma fala, você ainda tem 5 minutos. Ainda deu 5 minutos.
Desculpa, eu sou jornalista, eu acho que eu não sei fazer contas de matemática muito bem. O Daline eu sei fazer porque estava redondinho, ela começou a falar numa hora redonda. Não, mas eu acho que a gente tem a gente tem um papel social, sabe, assim, de criar uma rede de proteção a todas as mulheres. Eu acho que esse é o nosso papel no jornalismo. A gente tem esse papel e a gente tem que cumprir, sabe? Eu acho importante. A gente tem que se proteger, tem que ajudar uma a outra. É isso. Muito bom, né? Que exemplo, Lisa. Obrigada a sua participação aqui. Eu acho que essa ponte, Lisa e Aline, é justamente, vocês estão falando, é justamente também por participar de um evento de estudantes de jornalismo. Isso já é né, ajudar nessa criação. Eu acho que não é claro, tem todo o trabalho da redação, tem todo o trabalho que é feito aí nos meios de comunicação, mas não esquecer da universidade, que é isso que a Lisa traz, né, da representatividade também no corpo docente. Também nesse exemplo que a gente começa a ter, esse início de carreira que também começa-se aqui, né? Então, eu acho que só o fato da participação de vocês e dessa fala numa mesa, numa semana de jornalismo do ano de 2020, já nos traz todos esses exemplos aí. Muito legal, muito importante. A gente com certeza deve voltar em todos esses tópicos. Podemos, então, passar para a Natuza? Natuza está aqui com a gente? Ótimo. Oi, pessoal. Meu nome é Natuza Neri, eu sou comentarista de política e de economia da Globo News. Sou comentarista da CBN também, dos mesmos assuntos, dos mesmos temas. Tenho um blog que eu não consigo muito tempo para atualizar com muita frequência no G1. Meus dias são super cheios. Eu já passei pela Folha de São Paulo, onde fui editora de uma coluna de política chamada Painel. Já fui repórter especial da Folha em Brasília e passei pela agência Reuters, também uma agência internacional. Estava aqui pensando, vendo as meninas falarem e rebobinando a fita dos meus desafios como mulher no jornalismo. E eu não passei por um terço do que passou a Aline por ser preta, a Lisa por ser trans, e a vida cobrindo o poder, porque em Brasília você está no topo da cadeia alimentar da política, né? Da estrutura política brasileira. E algo que sempre foi muito comum, e por sorte eu sempre consegui me defender, é o assédio. Né? A cantada, o assédio das fontes e dentro das redações. Na redação eu só tive um episódio de assédio na minha carreira política inteira e não era um momento em que se denunciava, então isso passou sem que muita gente soubesse, outras mulheres também. Acho até que o veículo na época tinha alguma noção do que acontecia, mas também não fazia muita coisa. Hoje a gente já está num outro momento. Nós, em Brasília, na cobertura de política, somos a maioria. Você olha em volta, nas entrevistas, nos quebra-queixos, nas portarias, maioria jornalistas mulheres. Na cobertura de política, pelo menos. Na de economia, acho que é um pouco mais equilibrado, mas na de política, muito. E eu me lembro uma vez, governo Lula, eu estava no Palácio do Planalto, grávida, com uma barriga de 8 meses. E quando eu vou me aproximando, o Lula estava com uns 3, 4 ministros e tinha um ministro que era muito brincalhão. Esse ministro hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. E aí ele virou e falou assim, olha, presidente. E aí eu era casada com um americano na época que tinha vindo para o Brasil. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá, depois vim para o Brasil. E ele cutuca assim, o então presidente falou assim, olha ali, eu me aproximando, porque eu estava ali me arrastando para ver se eu chegava perto para fazer uma pergunta para o
presidente. Ele falou assim, olha ali, presidente, o que é a invasão externa do capital estrangeiro? Na frente do presidente da República, na frente de todas as pessoas. Eu fingi que não ouvi, porque se eu ouvisse, se eu tivesse ouvido aquilo, ia virar uma cena e tal. Eu fiquei com muita vergonha e a coisa andou. Passa mais um tempo, eu fui notando que os jornalistas homens que davam furo sobre o governo, eles eram sempre bons. Eles eram sempre jornalistas espetaculares. E nós, mulheres, e a minha matéria-prima era correr atrás de notícia exclusiva, de informação exclusiva, de dar furo, sobretudo quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu tinha sempre uma relação com alguma fonte. Eu nunca era competente o suficiente. Então, e eu sempre ouvia isso. Ah, fulana? Não, você viu esse furo e tal, não sei o quê. Porque fulana sai com fonte A, fonte B, fonte C, dentro do próprio jornal. Eu me lembro que quando eu tive filho e voltei de licença maternidade, quando meu filho tinha 4 meses, eu tinha que trabalhar muito mais, porque eu tinha que mostrar para eles, os homens, que eu conseguia parear. Então, eu trabalhava mais, eu acordava cedo, levava, quando meu filho dava de mamar, saía, trabalhava, voltava, dava de mamar, saía de novo, trabalhava, voltava para casa 1h da manhã, porque eu não podia diminuir o meu volume de trabalho, de furos ou de notícias exclusivas. Então, durante um período da minha vida, que foi um período de 10 anos em que eu tinha que me afirmar, esse período foi um período em que eu estive ausente. Quando meu filho foi crescendo, eu trabalhava o que eu trabalho hoje, mas dentro de um esquema muito insano. Eu levava meu filho na escola de manhã, quando ele passou a ir para a escola, passava, pegava ele, devolvia ele em casa, almoçava com ele, ia para a TV, ia para o jornal, nessa época eu não estava na TV ainda, ia para o jornal, trabalhava, fazia o jornal, fechava o jornal, quando dava 9h da noite, eu ia para casa, lia um livrinho para meu filho e saía para jantar com fonte, todos os dias. Todos os dias, exceto na sexta-feira, porque em geral as fontes iam embora os seus redutos eleitorais e eu tinha um pouco mais de tranquilidade, mas tinha um fechamento do jornal para o fim de semana inteiro. Então, a gente normalmente saía da TV, do jornal, perto de 1h da manhã, porque tinha todas as matérias especiais para domingo para fechar. Então, sempre foi uma rotina de muita doação, de muita dificuldade. Não se trabalha em Brasília menos do que 14 horas diárias. Não se trabalha em Brasília. Como é que você é mãe? Como é que você vive? Como é que você tem a sua vida numa rotina como essa? Então, é uma doação, uma abnegação imensa. Eu sinto muito o fato de não ter em Brasília, na cobertura de política, uma mulher trans, um homem trans. Não vejo. Eu tenho amigos gays, eu tenho amigos que não se assumem gays porque têm medo da reação das fontes e como as fontes vão lidar com esse tipo de situação. A política é um meio muito masculino, tão masculino que os códigos políticos no Congresso Nacional são masculinos. Quando eu cheguei na cobertura de Brasília, uma das formas de saber se aquele líder político estava dando o recado correto para sua bancada, ou seja, se ele não estava passando por código, dizendo uma coisa, mas querendo dizer outra, era alisar a gravata. Não era alisar o salto ou o tênis, não, era alisar a gravata. Então, num lugar onde os códigos são masculinos e num habitat machista, você faz o quê? Se você é mulher, se você é gay, se você é trans. Difícil. E o jornalismo ainda é um meio muito machista, embora a presença feminina seja a maioria em diversas redações ou em diversas áreas, embora a presença feminina tenha crescido muito. E embora o debate feminista esteja presente nas redações.
eu não tenho, nem nunca tive, nenhuma chefe preta. Nunca tive. Tenho colegas, apresentadoras, repórteres, produtoras, editoras, mas eu não tenho nenhuma chefe preta. Isso diz muito sobre nós, né? E a gente precisa demandar isso também, porque se, como disse a Lisa, a gente tem que fazer um corredor de proteção, de acolhimento, a gente também precisa fazer um corredor de demanda. Isso precisa ser uma demanda de todos nós. Precisa ser uma demanda minha, que sou branca, mais fácil para mim, né? É muito mais fácil para mim. Então, Lisa, eu estou aqui já contando os dias para ver você, a primeira apresentadora trans da televisão, e eu vou estar vibrando por você. E vou insistir a partir de agora que a gente tenha também lá onde eu trabalho. Preciso que tenha. Porque senão a gente não atravessa a ponte. A Aline falou de atravessar a ponte, nós vamos atravessar essa e vamos ter outra para construir. A gente não para de construir essas pontes. Então, talvez a ponte contra o racismo, Aline, a gente consiga, daqui a 30, 40 anos, da mulher preta, a gente consiga finalizar essa obra. Mas talvez a obra da Lisa esteja só... Talvez não, né? A obra da Lisa está só começando e vai ser a nossa obra também. Então, para vocês que estão agora estudando e que já são apaixonadas e apaixonados pelo jornalismo, eu diria que tudo isso, essa onda social da sociedade precisa começar por nós. Então, esse poder fundador precisa estar aqui plantado na gente o tempo inteiro. Na palavra dos professores, das professoras, das alunas, dos alunos. A gente precisa perguntar: por que não tem alunas pretas? Por que só tem 2? Por que só tem 3? Por que só tem 4 no Brasil, num país como o nosso? Eu preciso perguntar nas redações. Eu perguntei faz 2 semanas. Falei, por que os comentaristas convidados, que não são os comentaristas da casa, que são pretos, vêm para falar só sobre racismo? Não quero ouvir só sobre racismo. Eles têm um lugar de fala, então eles precisam ser, sim, a voz principal. Eu me sinto, até quando tem uma pauta sobre racismo, eu me sinto desconfortável. Falei, isso não é meu lugar de fala, o lugar de fala é deles. Mas eu gostaria de ver comentaristas pretas, falando sobre política externa. Nós temos, né? Nós temos comentaristas pretas falando sobre política, Zileide, temos a Flávia, temos a Aline, que é apresentadora. Então tem uma mulherada foda chegando, já estava lá, mas chegando em posições de mais destaque. Mas eu ainda sinto falta de ter comentaristas. Quando eu falo comentarista, pode confundir com a função que eu ocupo, mas analistas, médicos para falar de Covid-19. E se a gente não demandar isso, esses dias eu estava falando com a Maju, falei, Maju, preciso de uma lista aí de especialistas pretos, você me manda? Rápido, puf, mandou. Aí eu já mandei para os editores dos jornais, falei, vamos chamar fulano, vamos chamar ciclano? Então depende da gente também. Não é só da direção que abre um processo seletivo e que contrata pessoas pretas para trabalhar no jornalismo. E a gente não está nem no comecinho dessa história e já vem a Liz e nos mostra que, peraí, tem outra coisa aqui que vocês precisam lutar junto comigo, porque eu não posso lutar sozinha. Então, tudo começa por nós. Não sei se eu estou valorizando demais o jornalismo, mas eu acho que os movimentos começam por nós. Se a gente se contentar com a realidade em que o mundo é masculino, em que a política é masculina, em que as pautas são machistas, a gente não muda. Se eu for me calar, e hoje eu não me calaria, se o ministro de Estado dissesse, olha lá a barriga daquela mulher, ela é o exemplo da invasão do capital estrangeiro, hoje eu saberia o que dizer. Na época, não, eu era novinha de tudo, começando.
Comecei no jornalismo em 2003. Então, a gente também vai aprendendo. Então, vamos trabalhar na mesma proporção que a gente já trabalha, cobrindo todos os dias, trabalhando 12, 13, 14, por que não 16 horas, mas para que esse seja um lugar muito mais legal. Não é ainda. Não vai ser. É isso, gente. Sim, eles tiveram todos trabalharem, com certeza, Natuza. Obrigada pela sua fala também, super importante. Eu acho que aqui, sem delongas, eu vou passar para as perguntas. As meninas organizaram as perguntas. Não sei se a Júlia quer falar alguma coisa antes ou alguém quer falar alguma coisa antes, mas eu acho que seria bom que a gente já começasse, né, meninas? Ju? Tá mudo, né? Às vezes demora um tempinho aqui para sair o mudo. Isso, pronto. Eu tinha passado para a Laura, porque a Laura está responsável pelos comentários das perguntas, mas eu queria agradecer a todos vocês. Eu estou com os grupos abertos da coordenação da mesa em específico e da coordenação da Semana de Jornalismo e está todo mundo muito emocionado. É extremamente gratificante ouvir sobre as questões individuais de cada uma de vocês e tudo isso é muito importante para a nova construção de um novo jornalismo, né? Porque eu acho que não existe mais hipótese, não tem essa hipótese de continuar como o jornalismo era lá em 1900 e Guaraná com rolha, não é? Agora, realmente, a gente precisa atentar para todas as questões de representatividade e identificar exatamente quais são as barreiras. Eu agradeço muito por todos os comentários que aqui foram tecidos. Acho que, falando da nossa mesa, em nome da nossa mesa, da organização toda da nossa mesa e da Semana de Jornalismo também. Ótimo. E como é que vocês estão planejando? Tem perguntas aí? Podemos iniciar? Acabei de liberar o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. E aí a gente já faz os blocos de 3 pessoas. Perfeito. Oi, gente. Oi. Posso só completar o que a Ana Tuz acabou de comentar? Muito obrigada, Ana. Você chegou, inclusive, a me emocionar aqui, mas eu já tentei fazer jornalismo político, já tentei fazer política e fui ameaçada por um prefeito, pela equipe dele, quando eu tentei fazer. Eu cheguei na redação, eu tinha fui lá, fiz a minha primeira matéria, fiz uma pergunta que tinha que ser feita, porque estavam todos lá vendo o que tinha acontecido. E quando eu cheguei na redação, os seguranças dele tinham mandado uma foto minha para a direção da emissora e uma frase de ameaças a mim. Então, eu fiquei assim, aterrorizada por isso, fiquei assim, abismada com tudo que aconteceu. E posso falar uma coisa para vocês: eu encontro esse prefeito e ele me cumprimenta de uma forma assim, impressionante. Mas ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que comigo. E eu vou confessar uma coisa para vocês: eu nunca fiquei tão preocupada com a minha vida e a vida da minha família depois que eu fiz essa minha primeira matéria para política. Mas não foi medo de largar. Também era aquilo que aconteceu, sabe? Ana Nova, estava começando, estava fazendo, eu fiz apenas uma pergunta crítica e ele não gostou. Como eu fiz essa pergunta crítica, eu acho que vocês já devem passar em algum momento, mas para mim, gente, eu fiquei assim, em pânico com tudo aquilo, porque chegou fotos minhas, o local de onde eu morava,
absolutamente tudo que vocês imaginaram, você chegou para mim. Eu fiquei muito excitada. Então, é por isso que eu deixei o jornalismo político. Mas não que eu tenha medo, mas porque se fosse agora, eu continuaria. Antigamente, eu ia assustada. Vou abrir aqui para perguntas. A Giovana Monteiro fez uma pergunta. Ela quer saber como se portar sendo uma mulher nas redes sociais. Existe algum comportamento que possa prejudicar ela ou fechar as portas para que para que ela não seja ela mesma? Ela quer saber se ela pode agir como ela nas redes sociais. Isso, se alguém quiser responder. É que a gente não, eu acho que é porque para mim só aparece uma tela, eu não sei para vocês. Se você quiser, dá para clicar aqui em cima, Lisa, que tem exibição de orador ou exibição de galeria. Se você clicar, aparece todo mundo que está com a câmera. Vamos ver, exibição de galeria. Oi? Aqui. Eu acho que também tem que tirar o mudo da Aline, da Natuza, para que a gente, né, o meu e tal, para ficar um pouco mais livre, para todo mundo poder. Ótimo, agora tiraram. Ótimo. Pronto. É só para ter um controle maior para não vazar som, essas coisas. Tá. Eu não consegui achar esse de galeria, mas enfim. Estamos aqui. Tá, eu vou respondendo então. Eu acho que os códigos das redes sociais são muito parecidos com os da vida real também, nesse quesito de ser, né? A existência da mulher já é uma existência afrontosa, a existência de uma mulher negra também, a existência de uma mulher trans é ainda mais afrontosa. Então, eu acho que, primeiro para você estar nas redes sociais, há de ser mulher de ferro com zonas erógenas, mas, acima de tudo, estômago forte, né? Assim como a Pagu era, né? Assim, então, acho que a gente ainda está trazendo esses resquícios ainda, até medievais aí nas nossas redes sociais, de essa política do cancelamento, dessas chacinas virtuais que acontecem também, dessa violência toda. Você, claro, acho que a gente tem que ser a gente, né, em todos os lugares onde a gente estiver, mas entender também as consequências da nossa existência, né, a consequência de ser. Eu vou fazer o bloco agora. A Carolina Pestrin queria perguntar para a Natuza como você enxerga o lugar da mulher no governo Bolsonaro, tanto o presidente quanto a sua equipe, que já utilizaram o profissional da comunicação, são ainda mais sujos com as mulheres. O Fábio também mandou uma pergunta para a Natuza. A pergunta é: o fato de que você seja uma jornalista da Globo na área de política alivia sua condição de mulher ou também as fontes se revelam essa discriminação? Desculpa. E a terceira pergunta é da Maria Luísa Marinho. Ela queria saber também para a Natuza, mas abre para se as meninas quiserem responder também. O jornalismo político sempre foi uma pupila para ela, mas com o passar do tempo, principalmente nos últimos anos, ela tem visto que é um ambiente demasiadamente hostil para as mulheres, principalmente para as mulheres negras e para as mulheres trans. Qual é a dica e a ponderação que vocês têm em relação à segurança da repórter e como lidar com as fontes? Gente, venham para o jornalismo político, tá? Não se intimidem, venham porque a gente está precisando reforçar esse exército. Olha só. A primeira, se a minha condição de ser uma jornalista onde eu trabalho, se isso facilita. É claro que facilita, né? Mas como facilitaria também para um jornalista homem no mesmo veículo, ou nos veículos
mais tradicionais. Então, ajuda sim, muito mais fácil. É muito mais fácil para mim hoje, mesmo quando trabalhava na Folha, falar e acessar as fontes porque era da Folha ou porque eu sou da TV Globo, do que era antes quando eu estava na Reuters. Então, o veículo, sim, determina o acesso que você vai ter a determinadas fontes. Então, tem fonte legal e que fala com todo mundo da mesma forma, que dá informação para o jornal de Pirapora e a mesma informação ou o mesmo acesso para um jornalista da grande imprensa. Tem gente muito legal, mas tem gente que não, que só quer falar nos lugares que vai ter audiência e audiência grande. Tem mudado porque as redes sociais tiraram esse locus, né, um pouco. Então, você consegue acessar, hoje as pessoas conseguem acessar políticos, fontes de lugares que elas não acessavam e que dependiam dos jornalistas para acessar. Essa comunicação mudou. Então, hoje isso também mudou. Agora, se o jornalista esquece o veículo, vamos transformar um jornalista que não trabalha para um veículo tradicional e ele tem, sei lá, 1 milhão de seguidores no Twitter. Aquele político que atua em rede social vai falar com aquele jornalista, ou vai falar com aquela pessoa. Né? Pode ser jornalista formada ou não. Então, acho que hoje, com as redes sociais, a gente precisa incluir, além do veículo tradicional, também aqueles formadores de opinião ou aqueles jornalistas que têm muitos seguidores. E a terceira pergunta era se ajudava. Qual era a outra pergunta? Fugiu agora, Laura. A terceira pergunta é sobre... 2 segundos. Quais as ponderações que você tem em relação à segurança do repórter, para lidar com as fontes, para lidar com as circunstâncias do dia a dia? Bom, para quem trabalha em televisão, o momento é mais difícil agora. Então, como a gente está em quarentena, a situação até que não ficou tão feia assim. Mas eu tenho muito medo de sair na rua, de ir no restaurante, de ser hostilizada. Eu já avisei o meu filho, que é pequeno, para que ele não se assuste se isso acontecer, quando isso acontecer. A política virou um instrumento de muita guerra, né? E guerra que sai das redes sociais e vem para a vida real. Então, eu estou muito acostumada a apanhar, a sofrer ameaças de morte, ameaças de apanhar na rua, mensagens de baixíssimo calão, de cunho sexual. Isso eu já estou acostumada. Os casos mais sérios eu tenho processado, tenho acionado a justiça. Os casos... Mas, infelizmente, há casos que caíram na vala comum e que, em outros tempos, eu teria processado. Mas, se eu for processar todo mundo que faz isso, eu trabalho para pagar advogado. Mas tem, sim, sido um momento muito mais difícil. Vou mostrar um livro aqui de uma amiga, vocês já devem ter ouvido falar, Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio, em que ela fez reportagens seríssimas durante a eleição, publicou o livro agora recentemente. O livro é um sucesso, diz como funciona essa máquina do ódio, mas ela foi muito perseguida e é muito perseguida por causa disso. Se ela tivesse trabalhando na televisão, se tivesse um nível de exposição, o cuidado dela teria que ser ainda maior, porque as pessoas a reconheceriam, já reconhecem, né? Porque a foto dela foi vastamente usada de forma criminosa, mas se ela estivesse na televisão, o risco seria muito maior. Então, hoje a gente vive com mais medo. Mas aí é um medo que eu guardo, vou dormir e fico com ele não me paralisa. Entendeu? Eu continuo incomodando. Eu vim para essa vida para incomodar. Então, por enquanto, estou aqui, de pé. Ótimo. Inclusive, a Patrícia vai participar da Semana de Jornalismo, Natuza. Ai, que bom.
ela participou também no ano passado, retrasado, enfim. É importante trazer esse exemplo. E uma das questões da sua fala que eu acho importantíssima é o quanto existe essa percepção também, hoje em dia, sobre o assédio, né? Quando você falou sobre o início da sua carreira, que talvez a Lisa e a Aline tenham também, de fato, eu acho que essa geração, ela já vai para a formação, já vai para a universidade sabendo muito bem o que isso representa, o que isso é. Alguns anos atrás não se sabia muito bem, a gente não tinha essa ideia tão clara. No fundo, o que acontecia, enfim, o que acontece, às vezes a mulher ela entra em estado de choque, mas ela não tem essa percepção da resposta rápida, né? Que você mencionou hoje, eu responderia. Vai ser aceita, né? Hoje eu sei que a minha resposta seria ouvida. 12 anos atrás, 10 anos atrás, menos ainda do que isso, não existia, né? A jornalista não denunciava o assédio de fonte. Então, hoje a gente sabe como fazer. Na época não. Só para professora, para lembrar de uma frase de uma repórter, que hoje está na TV também, eu era editora do painel e ela era minha repórter. E aí a gente ficou sabendo de um caso e de assédio dentro do jornal. E aí ela falou assim, mas tem que fazer alguma coisa. Eu falei, sim, mas o que a gente pode fazer se a pessoa não denuncia? Não sei, a gente ficou nesse debate do que fazer. Aí ela falou, o que você faria? Eu disse, eu faria assim. Ela falou, mas para você é fácil. Você é editora do lugar, você tem um espaço de poder. Agora, para mim, que sou repórter, não é fácil. Aí caiu a ficha de que eu tinha uma responsabilidade enorme na reação a esse tipo de caso. Rapidamente fui, falei, fiz, falou, tá rolando isso, aquela pessoa está sendo assediada, eu não sei se ela vai fazer denúncia, mas o responsável é o responsável de sempre. E, em geral, é sempre a mesma pessoa que faz. Enfim. Vou liberar o próximo bloco, começando pela professora Poliana, se ela quiser fazer a pergunta dela já. Se quiser abrir a câmera e o microfone, Poli, só avisa aqui que a gente libera. Ainda não abriu, Poli. Tá me ouvindo? Tá bom. Sim, agora foi. Essa mesa está incrível, queria dar parabéns a todas, né, que estão nos assistindo. Acho que é uma conquista começar com essa discussão, né? Sexta, a Patrícia vai estar comigo ao livro aqui, Natuza realmente, né, é um relato, e acho que se a Patrícia tivesse no telejornal, numa Globo News, nem sei se ela estaria, né, no Brasil, pelo tudo que ela passou e está passando. Então, assim, primeiro, super parabéns. Eu acho que quando a Natuza e a Aline falaram, né, que a questão da ponte e a Natuza rebobinou a sua história, acho que não tem como jornalista, não rebobinar a minha também, de redação, e concordo com vocês. Histórias, enfim, terríveis de 20 anos atrás, de Estadão, de Globo, enfim, que você não conseguia denunciar e você ouvia da fonte, você ouvia do chefe, você ouvia, o seu filho está com pneumonia, você vai ter que ir para um socorro, por que você resolveu ser mãe? Isso, assim, mínimo, histórias muito mais terríveis, né, de entrevistado. E aí eu lembrei, não sei se vocês viram, um filme que chama O Escândalo, né, em português, e é Bombshell em inglês, que tem até Nicole Kidman, tal, que é sobre a Fox, né, os assédios da Fox, a eleição do Trump. E o filme inteiro eu queria que a mesa, aí pode ser para Lisa, para Aline, para Natuza comentarem, mas uma coisa além né, da questão do assédio, e colocaram muito bem, né, que as âncoras mais velhas diziam exatamente isso.
nossa, isso já aconteceu comigo há 20 anos atrás, mas eu não tinha como denunciar, né? E a questão do camarim que a Aline falou, né? Assim, os próprios maquiadores, os vestidos, né? Ah, você não pode usar calças, tem que usar vestido justo e curto, e salto alto, né? Tem que dar uma volta, se você for bonita, se apresenta o tempo e apresenta o telejornal. Então, queria que a mesa comentasse se vocês viram esse filme. Desculpa, a gente é meu cachorrinho aqui latindo também. Vocês viram e se querem comentar, e quanto essa ponte está no início, né? A sensação, e eu falo isso muito para a Ana, a gente na academia tem que falar isso todos os dias, né? Todos os dias essas pautas precisam estar nas pautas, né? Para a gente poder sair esse filme, assim, eu saí, juro, você termina o filme se sentindo muito mal, né? Se sentindo muito sujo, um negócio horroroso, né? E tem um trecho da Patrícia Campos Mello, né, que ela fala também da própria vizinha de prédio, né, que xingou ela de prostituta, comunista. Então, e na Fox News você vê isso, tem as próprias mulheres, né, também falando. Isso é uma bobagem. A mulher do assediador, né, que era o diretor da Fox, falando, elas são mal amadas. Então, tem um trabalho enorme da gente fazer com as próprias colegas e mulheres também, né, que muitas vezes te falam isso. Já tive chefes mulheres em redação que também assediavam, também era horrível, né, também diziam coisas horríveis, que você falava, não é possível que vem de uma outra mulher, né? Então, só queria dar parabéns e que se a mesa pudesse comentar aí esse filme. Obrigada. Queria chamar o Thalisson agora, que ele tem uma pergunta também. Deixa eu liberar o microfone dele. Bom dia, Liberou? Liberou. Primeiramente, também, junto com a Poli, eu queria parabenizar a mesa, que as meninas, arrasaram muito. Orgulho da faculdade onde eu pertenço, que traz uma discussão como essa. Eu, como homem, fico aqui ouvindo e passando um pouco de raiva por outros homens fazerem isso com cada uma de vocês, não um negócio assim em mim. E minha pergunta é mais direcionada para a Lisa, que eu fiquei aqui comovido com a história. Eu deixei em grade, né? Enquanto a Natuza estava falando, eu vi que ela se emocionou, né? E eu me emocionei junto, porque eu sei como deve ser importante assim para ela estar sendo abraçada por uma jornalista que tem, desculpa usar o termo, um baita de um nome, né? Um baita de um nome. E a Aline também, junto com a Lisa, eu sou muito fã da Aline, acompanhei ela durante a carreira no Grupo Globo também. E para a Lisa eu queria saber, assim, ela sendo trans, como a direção da Rede TV, que a gente sabe o contexto da direção, né, a ideologia que ela está embarcada agora, como ela vê você trabalhando nessa empresa, se teve algum empecilho durante, não vamos dizer essa mudança, mas essa afirmação, ou se eles nem, vamos dizer, têm um conhecimento, assim, que você tá ali, assim, porque, assim, eu acho muito importante ter uma trans em redação e também esse sonho que você tem, que eu também tô super apoiando, vou super estar ali louco para assistir a você numa bancada, e nem que seja na Rede TV ou em outra emissora, que é importante, porque eu também tenho amigas e amigos trans, que se eu contar isso para eles, eles vão ficar tipo, nossa, eles estão ali também, numa emissora. Eu vou dizer, cara, sim, eles estão. E como é para a redação da Rede TV ter você como funcionária? Oi? Da Mafê. Pergunta, gente. Peraí que vai ter mais uma rodada de pergunta, Lisa, e você responde. Só para finalizar esse bloco. Não sei se eu consegui aqui já abrir o mic dela.
Oi, né? Gente, bom dia. Dá para me ouvir? Foi, agora Tá foi. sim. Queria falar primeiro que eu estou muito orgulhosa de ter feito parte, de ter montado essa mesa com as meninas. Eu fiquei bastante emocionada. E eu tenho uma pergunta que vale para as três, vale para todos os lugares que vocês trabalharam, não só onde vocês trabalham hoje. Mas quando vocês passam por algum tipo de assédio, algum tipo de discriminação, de algum tipo de preconceito, se vocês recebem apoio do local que vocês trabalham, não só das pessoas, dos seus colegas, mas da emissora como um todo, se vocês recebem algum suporte, se eles bancam, se vocês precisarem entrar com um processo, se vocês precisarem levar isso para algum outro lugar, se eles vão ajudar, se eles vão apoiar vocês, ou se vocês estão por conta e é isso. Lutem vocês, é problema de vocês. Era isso, minha pergunta. E muito obrigada pela presença, porque está sendo maravilhoso. Acho que já dá para responder, né? Eu começo a responder? Pode ser. Pode ser? Então, o Thaleson tinha me perguntado, eu entendi sobre as questões, inclusive, né, políticas do governo atual, com a ligação com a Rede TV, eu entendi absolutamente onde você queria chegar. Em relação a isso, eu só posso te dizer uma coisa. Eu tive problemas, sim, com o atual, né, presidente do país, mas foi antes dele se candidatar. Eu tive a oportunidade de falar tudo que eu queria para ele. Mas, eu não me envolvo nessa questão da Rede TV com o Bolsonaro, com as questões políticas dele, enfim. Prefiro não me envolver nessa situação, porque eu prefiro lutar por trás, fazer a minha parte, fazer com que a emissora contrate mais LGBTQ+, e a gente possa conquistar o nosso espaço sem ficar ouvindo, né, pessoas desse tipo. E aí o Thales me perguntou também como é que a Rede TV me tem como funcionária, né? Foi uma luta, em primeiro lugar foi uma luta, foi muito difícil, não foi fácil, como eu falei logo no começo, cada conquista lá dentro hoje me deixa muito orgulhosa, assim, sabe? Porque hoje eles me respeitam como uma mulher. Hoje eles me veem como uma mulher, como uma funcionária, e aquele título, aquele rótulo de mulher trans, graças a Deus eu estou conseguindo eliminar, e eu consegui eliminar durante todos esses 7 anos que eu estou na emissora. Então, é muito legal que eles me veem hoje como a nossa repórter mulher, e não como a nossa repórter, como a nossa jornalista transexual da emissora. E eu me sinto muito feliz com isso, em relação a isso. Né? Não me importo nem um pouco com essa questão das pessoas dizerem é a jornalista transexual da Rede TV. Eu acho que é importante também, porque eu consigo trazer outras dentro do mercado de trabalho, mas lá dentro foi muito tranquilo, assim, para mim. Graças a Deus eles me abraçaram e me contrataram, independentemente da minha orientação sexual. E em relação às questões políticas, sobre esse ponto, eu estou fazendo a minha parte por trás. A próxima pergunta agora. Obrigada, Lisa, pela resposta. Quem quer responder agora, né, que teve as perguntas? Tem a pergunta sobre o suporte, né? Se há suporte para casos de assédio. Sim. Onde eu trabalho, e não sei se em todos os lugares, porque você, para ter a decisão do suporte, você precisa apresentar a denúncia, a demanda, e eu não posso dizer sobre todos os lugares onde eu trabalhei. Mas eu imagino que hoje, sim, que até porque seria escandaloso não dar suporte para alguém que é vítima de assédio ou dentro das dependências do trabalho ou de alguém de fora para algum integrante do quadro. Então, eu imagino que hoje sim.
Lá na Rede TV é a mesma coisa, tá? Na Rede TV também a gente tem um setor lá, onde a gente conversa bastante, inclusive, sobre isso. Tem alguns projetos que eles fazem lá, bem bacana. Aline, não quer falar nada? Peraí. Foi, desculpa. Não tem problema algum. Eu acho que depende muito, assim como a Natuza disse, né? Depende muito do veículo e como vai ser reportado. Na minha época, na Globo, por exemplo, não tinha, e na verdade, até mesmo quando eu levei as denúncias de assédio moral e racismo, e inclusive aconteceu que foram muito. Nós sofremos microagressões diárias, né? Que a gente faz nessa coletânea. E o que foi acontecendo comigo dentro da própria emissora foi que era até uma prática que hoje em dia eu aprendi o termo, que eu não conhecia esse termo, que era o gaslighting, né? Que é essa coisa de deixar assim, a cara, você tá louca, não é muito bem isso que está acontecendo. E na época até eu sofri muito constrangimento, porque falaram que eu estava virando estrelinha, e isso na época até mesmo vazou até para a Rede TV, Léo Dias, que quando eu estava no video show e quando justamente eu estava levando, né, essa minha, porque assim eu acho que como também é muito para as meninas, assim, eu acho que a gente vai se constituindo politicamente mulher, vai se constituindo politicamente mulher negra, ela vai se constituindo politicamente mulher trans, e eu acho que a cada dia nós vamos nos constituindo um pouco mais, vamos aprendendo um pouco mais sobre essa existência e como ser resistência dentro dessa existência. E quando eu, na época, denunciei, eu fui demitida, e a minha demissão foi, na época, falada que era por conta de questão de contenção de verba, e logo na semana seguinte contrataram 4 ex-Big Brothers, e aí foi aquela novela toda, e na época foi que eu noticiei na Patrícia Kogut, que eu falei num post, eu falei, olha, infelizmente, por mais qualificadas que sejamos, não nos deixam sentar no sofá da sala da Casa Grande. Essas são as chibatadas contemporâneas. O nosso imaginário ainda é extremamente colonizado. Então, quando a gente fala dessa colonização do imaginário, eu não estou falando só da questão racial, mas a questão, quando a gente está falando o tempo todo aqui, essa mesa realmente está assim, muito incrível. Eu quero muito agradecer, porque eu estou muito honrada de estar do lado aqui, acompanhada dessas mulheres assim, que são realmente muito incríveis. Eu estou impactada com a verdade, com o acolhimento e da forma que elas estão se apresentando. E eu acho que esse termo também, a gente vai aprendendo novos termos que a gente sentia, mas não sabia o que era. E apenas quando a gente tem, e essa tão importância da comunicação é a palavra, porque quando não existe a palavra, não existe o sentimento. A gente sabe que sente alguma coisa, mas não sabe o que é. Então, hoje em dia, eu sei que eu passei por um gaslighting, eu sei que o que está acontecendo aqui é sororidade, o que na época também muitas vezes a gente não tem, né? Porque quando a gente leva, muitas vezes, as próprias mulheres que também têm esse imaginário colonizado, elas não acolhem, porque essa colonização do patriarcado, que também existem ainda em muitas mulheres. Hoje em dia, na Globo, eu tenho certeza que melhorou muito. Tem o compliance dentro da emissora, que você já denuncia se você sofre assédio moral, sexual, racismo. A emissora está tendo toda uma preocupação, ainda tem muito que evoluir, mas são todos os veículos de comunicação. Hoje, eu trabalho dentro de uma emissora, que é uma emissora que está toda ligada à questão evangélica. A Rede Record tem uma ligação muito grande com a Igreja Universal. E se na Igreja Universal sequer tem pastora mulher, então, assim, a gente vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a apresentadora mulher, eu não sou contratada da TV Record, eu sou contratada pela Loterde de Prêmios, que é uma produção independente. Então, assim, hoje eu sou a única apresentadora mulher aqui no Rio de Janeiro, não tem outra apresentadora mulher. A Lívia, que ela foi tirada, ela está apenas aos sábados ali, mas sendo muito movimentada, porque são os homens ali em ampla maioria. Rede TV já tem 2 apresentadores negros na bancada, tem uma mulher trans, mas ainda tem toda uma militância interna também, e eu conheço muita gente lá dentro também que passa por toda uma questão de silenciamento, muitas vezes.
Quando a Natuza traz a fala de que ela muitas vezes tem que silenciar e não processa todos, porque já se tornou um lugar comum de diferentes tipos de assédio. A Lisa, quando fala também aqui que, poxa, que ela também tem que muitas vezes se calar, até mesmo mediante as questões políticas, porque ela sabe o quanto, na verdade, ela não falou isso explicitamente, mas ela entende o quanto a existência dela ali, a representatividade dela ali dentro é muito mais importante do que ela estar no fronte combatendo, porque ela mesmo calada ali dentro, entrevistando celebridades, ela está sendo uma figura política de representatividade tão forte para outras mulheres e homens trans, que ela sabe o quanto que ela tem. Então, é o que eu estava falando lá no início, eu retomo minha fala desse nosso jogo de xadrez. Às vezes, a gente tem que jogar nesse silêncio, né? E a gente tem que, na verdade, dentro dessa sororidade, porque a gente está numa época de mudar o pacto social. Essa mudança do pacto social é da forma da gente se comportar com o nosso próximo, de ter essa empatia, de entender que o outro é a gente, e que é muito mais do que questão numérica em Instagram, em redes sociais, é muito mais do que em que veículo eu tô, porque quando a Natuza está vindo aqui com toda humildade, e que a Globo, ela às vezes acaba pervertendo o nosso imaginário também de uma forma que a gente acaba, os globais acabam se achando um pouco acima do chão, né? Ficando um pouco acima do chão, e ela vem com toda humildade, trazendo um discurso de plena sororidade, se despindo também de egos e preconceitos, e colocando que ela quer ver a Lisa, assim como virou o meu sonho também ver a Lisa, apresentando assim. Então, isso que está acontecendo aqui já é uma mudança de pacto social, sabe? E é o que a gente tem que encaminhar. Respondendo rapidamente a professora, acho que é a Ana, que perguntou sobre o filme, eu não assisti, eu sei um pouco da história dessa questão de assédio da Fox. Eu não assisti o filme, vou assistir. Mas é isso, quanto que as mulheres mais velhas, assim, o quanto, por exemplo, que a minha mãe, a nossa ancestralidade, eu não estou falando só da ancestralidade da minha mãe, mas as pessoas que vieram antes da gente também na nossa estrutura profissional, o quanto elas silenciaram para também conseguir existir, mas ainda existe toda essa questão de imaginário que também está tendo que mudar, acho que em cada um de nós, né? A gente está se encaminhando, é muito lindo isso que está acontecendo, porque é uma nova ordem social que a gente está encaminhando, né? Então, vamos para o próximo bloco. A gente tem a Lígia Toledo. Se alguém quiser liberar ela. Eu estou buscando a Lígia aqui para eu ativar a câmera. Já mandei aqui. Lígia, você pode falar e ligar a câmera se quiser. Deixa eu ver aqui se tá dando certo. Tá todo mundo me ouvindo e me vendo? Sim. Eu queria agradecer primeiramente pela fala de todas essas mulheres incríveis, não só aqui as nossas jornalistas convidadas, mas todas que organizaram a mesa, a professora Ana. Eu acho que todo mundo que está aqui tem o nosso papel, né, de fazer essa mudança, cada uma colocando o seu tijolinho na ponte. Se eu ficar um pouco travada, porque eu estou genuinamente muito nervosa, mas eu queria dar parabéns a todas. E eu queria perguntar em específico para a Natuza, porque o meu xodó atualmente é o jornalismo político, inclusive eu maratono o Globo News o dia inteiro, fico atrás de você e da Sadia o dia inteiro. Eu queria perguntar como é que a gente se fortalece, né, nesse destaque de jornalismo político sendo mulher, porque a gente sabe, eu gosto dos bastidores, porque informação oficial eu acho que qualquer veículo pode colocar, se esforçar um pouquinho, mas a gente gosta ali às vezes até do termo sujeira, que está escondido e nem é que todo mundo vê, e a gente quer escancarar isso para os outros, né? Como a gente se infiltra nesse sistema, lidando com as fontes e conquistando essa credibilidade? Porque para você ser jornalista que mostra os bastidores, você tem que ser um nome renomado no meio, e a gente conquista isso, né? Eu queria saber como isso é feito, em específico dentro do jornalismo político, né, já que é um ambiente machista, como a gente mencionou, e queria perguntar a todas as convidadas um conselho para futuras jornalistas mulheres que estão aqui. Então, é isso. Obrigada.
Agora a gente tem a Tainá Souza. Tainá, se você quiser liberar a câmera ou o microfone. Aparentemente ela não tá mais na conversa. Ela não tá mais na ligação. Eu tinha achado ela aqui, eu até pedi. Eu também, mas tudo bem. Vamos para a Gabriela Costa, então. Qualquer coisa tá aí na volta depois. Espera que seu microfone tá desligado, a gente pediu para ligar. Foi? Foi? Aham. Primeiro eu queria agradecer a todas as convidadas aqui, todas as meninas que montaram a mesa. Eu tô aprendendo muito, eu me sinto honrada de poder ouvir mulheres tão incríveis compartilhando experiências, e eu acho que é isso mesmo que vocês falaram, é sororidade, é você se sentir acolhida nesse momento. Eu queria perguntar para todas, mas eu acho que talvez isso acabe indo mais para o lado da Lisa e da Aline, porque elas são mulheres, mas elas também têm outras questões de fazerem parte de outras minorias. Eu queria saber como foi para vocês no começo da carreira, porque se hoje a gente já tem uma grande... hoje a gente já tem pouca representatividade, como era no começo da carreira de vocês? Vocês já pensaram em desistir, em não ter pessoas para te apoiar? Como que foi esse processo? Agora deixo para as convidadas. Eu acho que começa com a Natuza, não é? Porque a Lígia fez a primeira pergunta. A Lígia perguntou como entrar, né? Porque ela se interessa por jornalismo político e de bastidor. Lígia, o lugar de entrar é um só, né? Você vai cobrir um determinado evento, esse evento é todo factual, então você tem que dizer ali o que aconteceu, como, por quê. Mas na política, quando você cobre bastidor, você precisa gastar muita sola de sapato. Então, o que eu fazia quando eu era estagiária? Trabalhava na Reuters, eu comecei como estagiária da Reuters e precisava, era um volume de factual mesmo que eu tinha que dar conta. Então, o que eu fazia? Eu fazia todo o meu factual, cumpria o meu horário. Quando terminava o meu horário, eu marcava café com as fontes. Então, eu ia no gabinete do deputado fulano de tal, do senador fulano de tal, era cara de pau e pedia um café com o ministro de Estado, com ministra de Estado. E aí, nesses cafés, nesses momentos que não tinham ali a pressão da pessoa dar a declaração e eu ter que anotar e ter que transmitir, eu ter que colocar em jornal, era quando eu podia conversar e aprender com aquelas pessoas. Então, eu ia aprendendo. Aí, no dia seguinte, você fala de novo, no outro dia, você busca de novo e você é atendido. O que é importante para você conseguir que aquela fonte confie em você? É você ser uma jornalista correta. Então, o meu lema sempre foi: a fonte precisa falar comigo num dia e no dia seguinte, quando ela abre o jornal, ela não pode se surpreender. Ela não pode achar que... Ela precisa dizer, não, isso não foi objeto da conversa. Ou então uma conversa em off que foi aberta. Então, eu sempre tive esse lema. O dia seguinte não pode ser uma surpresa. Porque aí aquela pessoa vai ter segurança de conversar com você. Cada dia ela vai te contar um pouco mais. E, em geral, na política, que não é uma cobertura exata, é uma cobertura diferente de outras coberturas, você precisa ir arredondando a sua apuração. Então, você tem que falar muitas vezes sobre o mesmo assunto com gente diferente e, eventualmente, voltar na fonte que te deu a primeira informação. Porque a política também tem muito interesse. E aí você não pode ser o veículo para execução de um interesse de ninguém. Então, você só consegue fazer isso checando informação. Então, talvez não tenha uma dica de ouro, você pedir um conselho para como entrar. Eu acho que você entra devagarinho mesmo. Mas como eu queria muito ser uma boa jornalista de política, eu usava o meu tempo que era para eu estar em casa ou estar estudando na faculdade, e eu usava esse tempo em que o veículo, a agência achava que eu estava já em casa, porque já tinha dado o meu horário, eu estava ainda no Congresso Nacional e ficava apurando até a hora que desse.
E aí tinha uma história de que, bom, o estagiário sempre, ainda tem, né? Sempre que vai para a roubada, e os meus colegas, em geral gringos, eles tinham tinha um sistema interno que dizia assim, tá rolando isso aqui, quem vai? Era Natuza vai. Quem vai? Natuza vai. E aí um dia ele virou e falou, nossa, eu vou fazer uma camiseta com inscrição Natuza vai. E eu ia em tudo. E aí as pessoas perguntavam, nossa, mas você está sendo meio explorada e tal. Eu falei, não, quem está usando, ele sou eu. Eles não estão usando. Eu estou usando esse tempo para aprender. Que enquanto eles estiverem me mandando, sou eu que estou ali, na lida, cobrindo. Então, talvez meu conselho que você pediu seja esse. É amassar muito barro. Porque daí, depois de amassar muito barro, aí você começa a fazer uma escultura melhor, aí você vai botando, usando um material melhor, e aí você vai se aperfeiçoando. Mas eu estou feliz que você está aqui no jornalismo político, viu? Acho que se a Lisa e a Aline quiserem responder a pergunta da Gabriela... Lisa, vai, eu vou. Oi, eu vou, Aline. Deixa a Lisa aí. Aline, então, é engraçado isso, porque são os mesmos caminhos, né? Eu estou aqui ouvindo a Natuza falar, mas são os mesmos caminhos. No meu caso, eu sempre pego, lá no comecinho, assim, um conselho para os jornalistas é checar primeiro, tem que checar a notícia antes de publicar. Não vamos ouvir de qualquer site, não, vamos checar de onde vem a notícia, quem é o assessor, vamos conversar com esse cara, vamos publicar o que de fato ele nos passou. Eu acho que a importância é essa. Mas eu sempre pego como fonte, né, um amigo daquele, no meu caso, tá, de celebridades, aqueles amigos próximos das celebridades, onde que a celebridade vai, qual sorveteria que a celebridade vai, qual shopping, qual loja costuma frequentar. E aí eu começo a cercar, e aí sim eu consegui algumas informações. Óbvio, a gente não fala nunca de onde vem a fonte, a gente nunca tem que abrir de onde vem a fonte, revelar, mas eu acho que esse é o caminho para quem quer seguir o jornalismo de celebridades. Primeiro a gente checa, fala com as assessorias, que é importante, né? A gente passar a informação correta, porque um site publica, todos publicam de uma vez só. E às vezes publicam muito, várias notícias erradas, né? E aí essa é a minha dica para você. Uma fonte próxima. Aquela celebridade, se você conseguir nesse caminho difícil, é jornalismo da celebridade. É isso aí. Ah, pronto. No meu caso, a dica que eu dou, porque hoje eu já não estou mais nesse jornalismo, né? Mas assim, o que eu fiz desde o início foi ter muita resiliência, muita paciência, né? No início eu passei por esse processo todo de invisibilidade, de exploração. No início para mim era exploração mesmo, porque eu entrei na redação em época que redação ainda se fumava, em redação ainda o assédio moral não era tão constituído quanto hoje em dia, assim, de combate, né? Então minha chefe gritava comigo, vai pegar café para mim, nossa, não, gente, vamos fazer uma reunião, a Aline sai da sala. E aí na época eu nem entendia o que era isso, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas ali foi toda e eu fui pegando, né? Todas as oportunidades, assim, eu fui cavando oportunidades. Então, eram oportunidades desde pedir para acompanhar o repórter nas horas que eu não estava mais trabalhando, de pedir para acompanhar, para ir para a rua, para segurar microfone que fosse, sabe? E ali eu fui conseguindo estabelecer o meu espaço, ter o meu respeito e conseguir crescer. Acabou que a minha vida, eu já recebi grandes cortes, mas esses cortes foram até me alavancando, porque eu nunca sonhei em ir para essa área
para essa área de entretenimento artístico, mas foram sempre através das demissões e desses cortes abruptos, dessas questões todas que sempre foram envolvidas com questões raciais, que eu fui também, acabou que eu fui alavancando, porque eu fui buscando outras coisas através dessa minha resiliência e do meu profissionalismo. Acaba que as pessoas vão conhecendo o meu trabalho, né? E como eu trato muito bem desde a galera mesmo da base ali até a galera do topo, eu trato todos iguais, porque acho que essa minha elasticidade social de ter saído da favela, de ter ascendido socialmente, de ter conseguido fazer, eu fiz a pós-graduação em economia para conseguir trabalhar e entrar na Globo News na época. Então, tudo para mim sempre foi sendo muito elástica, sabe? Foi entrando e enxergando possibilidades onde as pessoas justamente estavam fechando as portas, até que hoje em dia, até para mim, assim, a rentabilidade ficou até maior, porque o artístico, o entretenimento atrai consigo também a publicidade, então isso para mim, assim, gera um retorno, mas o jornalismo eu continuo exercendo aqui, assim, mesmo, até mesmo como sendo mãe, né? Então, uma mãe jornalista eu trago, é uma literatura diferenciada para o meu filho, sabe? Chimamanda Adichie, sejamos todos feministas, como criar filhos feministas, então, assim, mas eu acho que é isso, né? É a resiliência, a compreensão, assim, e especialmente você entender que o trabalho é coletivo, né? Não é para você, não é a alimentação das glórias fofas, das ambições estéreis, mas é essa inquietude que eu acho que todo jornalista tem que ter quando a Natuza falou assim, ela não falou inquieta, mas ela usou um outro termo de que eu vim para incomodar, que ela falou, eu vim para incomodar. E quando a Lisa já sabe que ela é o incômodo em forma de mulher trans, mas ela está ali bem afrontosa, linda, sorridente e resiliente, eu acho que todas nós, né, a gente tem que ter essa pulguinha o tempo todo aqui mordendo a gente, lembrando que não é só nosso, não é pra gente, assim, é para esse coletivo. Então eu vou pedir desculpa, eu tinha falado que ia ficar 1 hora, já fiquei bastante aqui, estão me chamando, porque eu vou entrar no ar daqui a pouco, aí tem que arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem e apurar os assuntos que eu vou entrar. Então eu vou dar um beijo em vocês, na Aline, na Lisa, em todos vocês, professora Ana, agradecer muito. Infelizmente, eu não vou ficar para esses 12 minutos finais, porque 10 minutos, não, 7 minutos finais. Então, vou deixar um beijo com vocês e pedir desculpa por sair assim, sabe? Meio que estava com fome, chegou, jantou e deu no pé. Imagina, obrigada, Natuza. Obrigada. Foi ótima a sua participação. Obrigada, Natuza. Maravilhosa. Tchau, obrigada. Beijo. A Aline falou uma coisa interessante, eu já fiquei muitas horas também atrás de uma notícia, viu, Aline? Mas já fiquei 12 horas, assim, tentando apurar a notícia, mas no outro dia eu estava feliz, porque eu consegui colocar no maior furo da minha vida. Fiquei na porta da delegacia, da cadeia, durante horas, e assim, no outro dia a gente respira. Então, gente, vocês, futuros jornalistas, é isso. A gente consegue a notícia, a gente dorme tranquila, como se a gente tivesse ganhado um chocolate, sabe? Um presente quando criança. É sensacional. É muito bom. Apurar é maravilhoso. Vamos para o próximo bloco, então. Eu posso fazer? Ela vai fazer uma pergunta que chegou para nós. Obrigada. Desculpa te interromper que estava falhando aqui, eu não consegui ouvir a tua fala inteira. Mas vamos lá, a próxima pergunta é da Camila Oliveira, ela está sem microfone, então ela mandou para a gente. Essa pergunta é uma pergunta geral. Para nós, espectadores que olhamos a plateia, é nítido um machismo que insiste em dizer que a mulher no jornalismo serve somente para falar sobre variedades e fofocas, tendo vários episódios de machismo durante debates políticos em emissoras. Vocês, jornalistas, percebem esse machismo na parte interna das emissoras ou é algo um pouco menos nítido? A próxima pergunta é do professor André Russo. Se quiser abrir seu microfone.
estamos te ouvindo, Não, professor. Alô, estão me ouvindo? Agora foi. Agora foi. Perfeito. Uma pergunta para as duas, tanto para a Lisa quanto para a Aline, em relação à participação hoje em dia da figura do estagiário, quando entra na emissora em que vocês trabalham, se hoje o estagiário, o estudante de jornalismo, ele, de certa forma, até de forma correta, inclusive, discutir esses temas que estão aqui na nossa mesa, muito bem feito, inclusive parabéns para a Júlia, para a Inara, para todas as organizadoras, se vocês sentem por parte dos gestores das emissoras, das chefias de redação, uma certa ainda dificuldade de lidar com essa nova leva, com essas novos estudantes que estão colocando essas questões em discussão nas redações. Isso, de certa forma, e é bom que seja assim, eu penso, amedronta ainda um pouco a chefia da redação, os diretores, etc., a ponto de pedirem ajuda para vocês, que vocês sejam intermediárias para o entendimento de como estão chegando esses estudantes nas redações. É isso. A última pergunta desse bloco, só para finalizar, é da Ana Carolina. Se você quiser ligar o seu microfone e a câmera. Está liberada. Tudo bem. Eu gostaria de agradecer muito a organização da mesa por pensar numa discussão do feminino com interseccionalidades, que eu acho que isso é muito importante a gente sempre lembrar, e não ficar sempre focado num feminismo branco. E minha pergunta é um pouco do que a Aline já falou antes, que é a questão da sororidade. A gente fala muito de sororidade no feminismo, mas eu queria saber como isso é aplicado dentro das redações. E aí eu tenho uma outra pergunta dentro disso, que seria assim, tanto para a Lisa como para a Aline, que estão dentro de outros grupos minoritários, se elas já se sentiram excluídas dessa rede de apoio entre as mulheres das redações. Lisa, quer começar ou eu começo aqui? Pode começar. Tá. Pode começar. Então, vamos lá. Sim, obviamente, já me senti muito excluída de redes, inclusive da própria rede de militância negra, né? Porque quando eu fui mandada embora da Globo e que eu denunciei, os próprios negros, né? Assim, não houve um processo tanto de aquilombamento, até por medo mesmo porque eu virei uma leprosa, né? Abrir uma briga com uma emissora do tamanho dessa, porque na verdade o que não foi compreendido é que não foi uma briga com a emissora. Isso acontece em todas as emissoras, em todos os veículos de comunicação, né? Então a briga é contra esse sistema, mas mesmo assim eu também fui muito afrontosa de abrir uma briga contra esse sistema. Então acho que as pessoas ali não estavam na época muito preparadas e eu fui acho que eu fui muita ênfase. Talvez hoje eu não faria dessa maneira que eu fiz, não deixaria de fazer, mas não faria da mesma forma que eu fiz. Respondendo ao professor André, que já é também uma pergunta, já também pega também um gancho um pouco do que a outra aluna, que eu, esqueci o nome também, perguntou sobre a questão do estagiário e da questão dessa representatividade. Sobre o estagiário, eu vejo que primeiro o estagiário é chefe, né? Hoje em dia, os estagiários eles não chegam mais com aquela mesma postura que eu cheguei na TV pública ganhando R$400 e fazendo muita hora extra, e sendo humilhada, e sendo achincalhada, e sendo invisibilizada. Então, assim, os estagiários hoje, eles sabem os seus direitos, eles conhecem, eles chegam com uma outra postura. Eu acredito que a internet tenha também dado essa abertura e essa dimensão toda ao conhecimento, à academia também. Academia, obviamente, né, que mudou muito, vem mudando e tem que mudar ainda mais, mas já tem todo esse diálogo, já se fala muito mais sobre isso. Eu percebo pelo meu próprio filho de 6 anos, a postura dele de autoaceitação já é muito mais forte do que a minha, por exemplo, que ainda até hoje, aos 38 anos, ainda venho num processo de construção identitária, assim como tenho certeza também que a Lisa também vem. Então, assim, a gente ainda está nesse quebra-cabeças, né? A gente ainda está aprendendo a montar essas peças, mas eu vejo que
essa galera, né, essa nova, os novatos, né, os estagiários, essas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, já tem uma visão política, social, que já é uma chave virada, né, que é muito importante até. Lisa está silenciada. Aqui. Oi? Oi, agora foi. Eu também acho, a gente tem estagiários aí chegando nas emissoras, nos veículos de comunicação, que por conta da internet, a internet acho que está ajudando muito, né? É muito diferente hoje, inclusive até questão salarial, né? Hoje eles buscam, assim, infelizmente, o estagiário ganha pouquíssimo e trabalha bastante e às vezes chegam com mais ideias do que os próprios produtores que estão lá dentro, né? Os redatores, enfim. Eu trabalhei com um estagiário que era incrível. Ele era incrível, ele chegava com ideias maravilhosas. Então, eu acho que está na hora também da gente olhar um pouco mais para essa nova geração que está chegando aí nas redações e começar a prestar atenção neles, né? E que tem muita gente boa, viu? Muita gente boa chegando e graças a Deus que a internet está aí para ajudar toda essa galera, mas que as empresas também melhorem um pouco mais o salário deles, né? Vocês falaram também do machismo, né? Jornalismo também. Acho que foi a pergunta, não lembro de quem foi. O machismo ainda permanece? Sim, eu acho que permanece. Eu senti isso um pouco quando eu cheguei na emissora. Eu cheguei na emissora, eu senti de algumas sobre a relação machismo. Mas eu queria falar dessa questão do machismo, mas falar das excluídas. Por quê? Quando eu cheguei, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu sempre frequentei o banheiro feminino. E eu frequentando esse banheiro feminino, uma das mulheres uma das produtoras chegaram na direção da emissora e pediram para eu não frequentar mais o banheiro feminino. Que eu não tinha que frequentar o banheiro feminino. E que tinha que ser feito um banheiro, só um banheiro que estava desativado, mas um banheiro que eu pudesse frequentar lá. Ou seja, um banheiro que estava desativado, lá no canto, jogado lá na emissora, que eu pudesse frequentar aquele banheiro e não o banheiro feminino, porque ela não estava se sentindo bem, né? E eu me senti muito mal com isso. Eu acho que foi um processo de exclusão, sim, dentro da emissora. Eu não vou mentir para vocês que eu cheguei quase a cogitar falar com essa pessoa, mas toda vez que ela entrava no banheiro, eu ia lá. Eu entrava também, porque eu precisava que ela entendesse, dentro do banheiro, onde estava só eu e ela, que eu não sou esse bicho de 7 cabeças que todo mundo imagina, que eu não sou um OVNI, que eu não sou, entende? Então, assim, eu precisava que ela conhecesse um pouco melhor, né? O que é, mas eu sei que eu não tinha essa obrigação de fazer isso. Mas eu precisava fazer isso por outras que estão chegando. Porque eu estou pensando lá na frente, entende? Para que outras transexuais, essa nova geração de meninas trans, mulheres trans e homens trans, não passem pelo que eu estou passando. Então, se eu fizer esse trabalho de formiguinha, fazendo com que cada pessoa possa me conhecer melhor e possa conhecer melhor a história de uma transexual que conseguiu chegar onde eu cheguei, eu acho que é importante isso para mim. Mas eu também não preciso me rebaixar. Isso eu também reconheço. Então, eu acho que esse foi um processo de me sentir assim, mais excluído em toda essa minha trajetória, todo o meu processo de transição, desde quando eu comecei. Então, foi bem triste dentro do meu próprio trabalho. Obrigada a vocês duas por responderem as perguntas. Gente, eu queria dar um aviso no geral, assim, enquanto a gente recebeu muitas perguntas no chat, e já é 12:04, na verdade, para ser mais exata. E, assim, não vai dar para a gente fazer todas as perguntas, então a gente vai fechar o último bloco, pode ser? Tá ótimo. Obrigada. Laura, se você quiser ler as perguntas. Beleza. Vou fazer o bloco fechando. Então, essa é da Vanessa Lino. Ela... O governo Bolsonaro em relação ao governo Lula ou Dilma, e se a desvalorização do trabalho da mulher jornalista é mais evidente em algum mandato.
Seguindo a Sara de Oliveira, ela quer saber se o padrão de beleza da mulher no telejornalismo ainda está muito ligado à economia de consumo. E só finalizando, a Natália queria saber exatamente para a Aline. Ela falou que ela também é jornalista e começou a carreira trabalhando em um jornal impresso como repórter de economia. E ela ouviu de um editor que não deveria trabalhar com o cabelo crespo solto, pois ela não teria credibilidade junto às fontes. Na época, por medo de perder o emprego, ela ouviu e nunca mais soltou o cabelo. Qual o seu recado para jovens jornalistas negras que estão chegando no mercado agora? É isso, meninas. Se a Aline quiser começar, acho que você está votada. Primeiro, é evidente, né, que nesse mandato as mulheres elas estão sendo muito mais depreciadas, desqualificadas, está sendo muito mais agressivo esse processo. E a gente vê que essa questão política é bem abrangente, né, e até mesmo a quarentena, a gente vê o número de feminicídios que está aumentando porque os homens não estão sabendo lidar com esse novo pacto social, né? Então, a violência, a força bruta está sendo muito mais feroz, né? Tá sendo, então, assim, o verbo também está sendo usado com muita violência contra as mulheres em diversos locais onde a gente passa. Hoje, obviamente, sim. Não que antes não houvesse, assim, tinha muito, sim, também no governo Lula, especialmente também. Eu já passei por algumas situações bem constrangedoras. No governo Lula eu ainda estava na TV Brasil, que é uma TV pública, então eu já passei por umas situações bastante constrangedoras de cobertura, tal, de cobertura política também, de receber cantadas, mas hoje está muito mais feroz esse processo. Eu não lembro qual era a segunda pergunta, se a Laura puder depois relembrar, eu lembro, acho que da terceira, que a jovem jornalista também que entrou, que começou também a parte de economia no veículo de imprensa. Eu vou te falar que em todos os veículos, hoje não mais, na Record, por incrível que pareça, eu nunca passei por uma situação dessa. Eu participei do Dancing Brasil no ano passado como elenco e eu pude, inclusive, dançar afoxé no palco da Record e dancei A Cor Dessa Cidade Sou Eu. Mas antes disso, assim, na Globo News, quando eu entrei na Globo, a Alice Maria, ela era responsável pelo padrão Globo de jornalismo e qualidade, então ela me pediu, eu passei por um aval, né? Eu fui ser apresentada, ela me indicou como eu deveria me portar, me vestir, pediu que eu alisasse o cabelo. Na época eu falei para ela que eu perderia meu emprego, mas eu não alisaria o meu cabelo. Ela falou assim: gostei de você, mas então a gente vai precisar relaxar o cabelo para você ficar aqui. Eu relaxei o cabelo. Antes disso, na TV Brasil também, o meu cabelo também era alisado, e quando não era alisado, ele era bem curtinho, bem batidinho também, para que eu me adequasse também, e tinha toda essa preocupação. E eles falavam na época, inclusive, que eu não poderia muito apresentar com aquele cabelo, porque ele não recortava bem, o cabelo não ficava bom na bancada, não era um cabelo legal. Então, assim, isso o tempo todo, assim, em diversos lugares. Na época do video show, era a resposta do público quando eu ocupei a bancada, porque eu recebi muitos haters, era pelo meu nariz e pelo... Eu lembro que eles falavam do meu cotovelo, que era um cotovelo russo, que eles reclamavam, assim, então eram diversas reclamações, reclamação do meu cabelo, reclamação do turbante, reclamações externas e reclamações internas, quando eles pediram para que eu mudasse todo o meu figurino. Quando eu cheguei um dia no camarim, tinham mudado todo o meu figurino, tinham tirado as roupas estampadas e falaram que tinha um e-mail, né, que assim, não queremos Aline Prado com roupas exóticas e acessórios extravagantes. E aí eu expliquei que o turbante era um instrumento de ancestralidade, não era um acessório extravagante. Foi a partir daí que começou o meu processo de derrocada ali dentro. E, inclusive, na época, eu me submeti porque a minha necessidade ali, eu queria tanto ficar e queria tanto crescer, as pessoas falavam tanto do meu nariz, e eu me submeti a uma cirurgia plástica, né, para diminuir, para corrigir o meu nariz. E hoje eu olho,
fico assim, de Deus, como é que eu me submeti? Mas faz parte desse nosso processo de resistência dentro da nossa existência. A gente vai aprendendo que peças nós somos nesse sistema e como nós devemos nos movimentar. Hoje em dia, apesar de estar nessa emissora, hoje em dia eu consigo me importar que as pessoas, não sei se não teriam coragem ou se de repente tem uma mudança ali, que eu consigo ser. Eu consigo fortemente ser, me posicionar e consigo saber melhor como me movimentar. É verdade, eu acho que a gente se movimentando eu acho que às vezes batendo de frente, mas de uma forma mais sutil, acho que a gente consegue, comendo pelas beiradas, sabe? Conquistar. Eu acho incrivelmente lindo o cabelo da Aline. Acho incrível, Aline, seu cabelo. Sempre gostei, desde a época do video show, enfim, dos outros trabalhos. Então, eu acho que isso é uma vergonha as emissoras ainda quererem que a gente, né, mude o nosso visual. Eu acho que a gente tem que assumir, de fato, né, como a gente gosta de se vestir, como a gente tem que se portar diante do vídeo, se é legal, se é bacana, e se é um programa de entretenimento, por que não me vestir da forma como eu gosto, né? Eu acho importante também, a gente segue alguns padrões no jornalismo, mas por que não permanecer o cabelo como a gente vê hoje da Maju, né? À frente aí do Jornal Hoje, com esse cabelo também maravilhoso. Então, eu acho que é um pecado a Globo ter feito isso, não ter respeitado isso, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar lá na Rede TV, não sei se é porque eu faço entretenimento, mas eles me deixam prender o cabelo, soltar o cabelo. Eu uso, muita gente não sabe, mas esse é o meu cabelo, mas muitas vezes uso lace e nunca se importaram com isso. Acho que é muito bacana quando a empresa apoia, né, as suas mudanças. Eles, inclusive, chegam até a me dar dicas, né, como se vestir, usar um colazão, ou se brinque mesmo com isso. Então, eu acho que é muito... A empresa, ela não é feliz quando ela começa a podar, porque a gente também não consegue raciocinar direito, né? A gente não funciona direito, né, para a empresa, porque a gente começa a se sentir mal. Com certeza. Bom, então acho que é isso. A gente já está em vias de finalizar a mesa, né? Eu não sei, a Ana quer comentar alguma coisa? Cipriano, se tem mais alguém que queira acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria dizer que foi incrível a fala de vocês. Os exemplos que vocês trouxeram aqui são exemplos, enfim, maravilhosos. Eu acredito que essa luta, né, esse nome, a escolha da palavra luta no título dessa mesa representa também o que vocês passam, essa imagem que vocês passam para cá, para as nossas estudantes, como seguir em frente com o jornalismo, como melhorar esse jornalismo, como vocês já conseguiram melhorar esse jornalismo, né? E agora também a bola está aqui, né? Agora está com as nossas estudantes, com os nossos estudantes, como é que a gente consegue, diante de tudo isso, qual é o caminho, que ponte que nós vamos percorrer, e esse tijolinho, não sei quem utilizou, acho que foi a Lígia que utilizou a palavra do tijolinho, como ele é importante, né? Essa sororidade que nós construímos e até onde nós podemos ir todos juntos e todas juntas. Enfim, acho que o Fábio também gostaria, não sei se eu vi uma mãozinha aqui, acho que o Fábio também seria importante falar algumas palavrinhas, né? Pronto. Está me ouvindo? Bom, quero agradecer muito a Aline e especialmente a Lisa. Eu acho que a gente começar essa semana com vocês é uma sinalização muito importante para a gente, né? Da importância da representatividade, da inclusão e, como falou a Ana Feldman, de luta, né? Porque são histórias de luta. E eu acho que isso é muito importante para a gente que está dentro da universidade, que também está lutando há tanto tempo. Eu faço parte da comunidade LGBT. Eu, durante muitos anos, ouvi piadas aqui no departamento de jornalismo sobre viado, e a gente não tem mais isso. E isso também é por conta da atitude que a gente tem frente às coisas, né? Então, os depoimentos de vocês são muito importantes, porque mostram que a gente consegue
não só colocar os tijolinhos, eu adorei essa metáfora também, acho muito importante, mas a gente está fazendo a ponte enquanto o tijolinho está sendo colocado, né? E a gente está fazendo um mundo melhor nesse momento. Então eu quero dar os parabéns para essa turma que organizou a mesa, né? A Júlia, a Laura e todo o pessoal, porque realmente foi emocionante, né? Eu tenho recebido várias mensagens de professoras e professores aqui no meu WhatsApp falando: nossa, que mesa incrível, que emocionante, que lindo. Então, realmente, eu acho que foi um momento muito especial, histórico, da gente estar dentro da Semana de Jornalismo, começando com uma luta que realmente ela já começou, né? E ela tem aqui nesses depoimentos que a gente ouviu, né, histórias tão marcantes e tão fortes. Então, é uma alegria da gente ter começado dessa forma. E parabéns mesmo. E Júlia, não chora, porque não é momento de chorar. É para a gente ficar dando risada, tá bom, gente? Valeu, parabéns mesmo. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Teremos mais mesas, né? Espero que todas sigam com essa energia. É isso. Obrigada. Não deixem de participar das outras mesas, viu? Porque elas estão maravilhosas. É isso. Gente, super obrigada. Esse debate é muito necessário, é muito bom trazer vocês aqui. A gente está muito feliz, sério. A gente está comentando aqui no grupo de organização da mesa que, assim, a gente já sabia que ia ser bom, mas a gente não sabia que ia ser tão maravilhoso. E vocês duas trazendo tudo isso foi incrível, de verdade. Obrigada, obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. De coração, a gratidão. Acho que gratidão é o maior sentimento que eu tô sentindo. Acho que é a palavra que Massimiliano estou sentindo agora. Obrigada de coração, assim, de mim, da minha pessoa e de toda a organização da mesa e da coordenação da Semana de Jornalismo, porque acho que foi a mesa que mais marcou durante essa faculdade. A gente estava aqui falando no grupo agora o quanto é gostoso a gente ver que a gente montou uma mesa e tanta gente se sentiu representada, tanta gente falou das suas próprias experiências no chat, nas perguntas, falando que ter as pessoas representando elas num momento como esse é tão importante, tirando as dúvidas com a Aline sobre como se portar sendo uma mulher negra, sobre as experiências da Lisa, é incrível. É muito satisfatório a gente ver que nosso trabalho deu certo nesse ponto. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Um beijo para todos vocês. E não desistam, tá? Não desistam. Importante é isso, né, Aline? Não desistam. Não, jamais. Desistência não cabe nesse vocabulário, no vocabulário do jornalista, jamais, assim. E é isso, que a gente continue com esse sentimento de inconformidade ali no fundo, desde também desse protesto que o professor Fábio também aqui está fazendo, também com a Amazônia, que a gente possa se engajar sempre nas causas humanitárias, né, acima de tudo, que a gente possa entender que nós somos esse híbrido, né, esse outro, né? Eu sou o outro, assim, eu sou você, eu te pertenço, você me pertence, que a gente possa deixar um legado de verdade, um legado orgânico, genuíno para esse planeta, né? Porque a gente faça, o planeta fique, que a gente possa deixar esse legado. Muito obrigada, uma honra participar dessa mesa. Agradeço. Lisa, já estou te seguindo, amei você. Eu vou te seguir também, gente. Adorei. Me sigam todos também, por favor. Eu vou seguir todo mundo. Beijo, viu? Boa semana para todos. Gente. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Verdade. Bom, vamos ficar aqui até o pessoal sair, deslogar, né? Para fechar a reunião. Como funciona agora, Ju? Esse link ele vai ser cancelado, Ju? Então, acho que sim. Eu não sei. Eu preciso perguntar, inclusive, para a parte técnica. Eu tô com para a Patrícia, né? Tá. Mas ó, cada mesa tem um link específico. Sim. E o que a gente vai fazer agora é depois usar essa gravação, que aí eu não sei como que a parte técnica, a DTI vai fazer. A gente quer editar e colocar na agência. Já falei com o André Russo, para ele conseguir colocar isso no ar, porque tá, enfim, isso é lindo, né? Foi realmente uma mesa muito especial.
Eu não Tá consegui lindo. gravar desde o começo, mas eu gravei na metade do... Começou a gravar na metade do discurso da Aline, logo no começo mesmo, e aí eu passo para vocês depois. Eu não sei se eu passo diretamente para o Russo, porque ele me chamou no privado, ou se eu... Boa. A gente esqueceu de falar, a gente precisa avisar todas as coordenações das mesas para gravarem. Eu já avisei, já passei. Legal. Eu falei com o Henrique também durante o começo, mas enfim, acontece. Mas foi lindo, gente, que incrível, parabéns. Ai, obrigada, Cipriano, foi mesmo, assim, o grupo da organização aqui tá a 1000. Todo mundo, ai, que lindo que foi. O mais legal é isso, né, que eu acho que o objetivo da mesa desde o começo era a gente conseguir abraçar o máximo de aspas do feminismo e da comunicação da mulher, o possível, né, então, assim, ter uma representação de uma mulher transexual, que quando a gente está falando de mulher, a gente acaba assim esquecendo desse lado que é extremamente complexo e marginalizado. Então, trazer a Lisa, meu Deus do céu, que resolução maravilhosa que foi. Incrível, foi. A questão da mulher negra, da fala da mulher negra, do cabelo da mulher negra. Pode ir tudo para mim. Tem batido muito de frente com isso. E, nossa, sabe? Ai, não dá nem para expressar direito. Que mesa maravilhosa. Não, demais. Foi incrível, meninas. A gente se vê à noite, então. Parabéns. Vou sair aqui também. Eu também vou sair, porque já estou na correria aqui. Então eu preciso levantar também, né? A gente marcou um encontro aqui, Fábio, às 8h30 da manhã para testar tudo. Oi. Aí depois a gente teve 10 minutinhos entre começar tudo. Eu acho que as meninas também precisam levantar, esticar, né? Não ter tendinite, enfim. Então, de parabéns. Foi ótimo. Incrível. Incrível mesmo. E o bom é que é só o começo, hein? Exatamente. E Tem vai terminar muito com a pata. Vai ser incrível. Imagina, vai ser muito bom. Vai ser incrível. Demais. Tchau, gente. Parabéns, meninas. Tchau, gente. Parabéns. Um beijo. Tchau. Tchau.